Conto Sacrificada, por Ana de Castro Osório. Capítulo 5. Manuela foi se resignando a esperar, cedendo sempre, adiando de mês para mês a realização do projeto que acariciava no seu coração e que importava o ato público de rebeldia que Madre Angélica tanto condenava. Os anos foram decorrendo e ela assistindo, com o espírito dolorido e a vontade embotada, aquele fim miserando de vidas que se iam extinguindo, num bater de asas lúgubres que enregelava. O convento ia se despovoando a pouco e pouco, como que tornando-se maior, à medida que as velhinhas, uma a uma, iam saindo para não mais voltar, a tomar o seu modesto lugar no cemitério público. Manuela era agora a cabeça que por todos pensava, a alma e a energia que sustentava aquele resto de vida conventual, dando-lhe uma aparência de coesão que não tinha. Sentia-se apossada de todo esse vasto casarão, que parecia crescer a cada nova baixa que a morte marcava, com a sua fatalidade cega de força inconsciente, na comunidade já tão diminuída. Era a herdeira natural e incontestada dos santos que lhe iam deixando as pobres velhinhas, como recordação, e na vaga esperança de que assim viveriam mais na sua memória, único abrigo às suas almas exauridas. Das freiras que ao entrar a tinham enchido de blandícias e a mimalhado como mães carinhosas, já poucas existiam. Iam-se mirrando e fenecendo seguidamente umas atrás das outras, quase sem doença e sem sofrimento, num descair e murchar de vontade que nenhum ideal sustenta. Apenas 3 ou 4 velhinhas entorpecidas pelos anos, Madre Angélica ainda enérgica, apesar da sua idade e da sua dolorida existência, e Madre Cláudia, cada vez mais difícil de aturar, fugindo endoidecida do convívio dos outros, seguindo apenas automaticamente as devoções obrigatórias do coro, que eram como que um farrapo de lucidez a alvejar no seu triste espírito entenebrecido. Chorava dias inteiros, com gritos dilacerantes, os pecados do mundo, que queria carregar sobre os seus miseráveis ombros, mais do que os dos outros pecadores, sem esperança de perdão. Tinha visões que assustavam as meninas do coro e apavorava as criadas, narrando-lhes. Como na igreja do convento fora uma vez enterrado um grande fidalgo da cidade, cuja alma em pena o diabo veio buscar com medonho barulho. Ela não se lembrava, Soror Cláudia não era desse tempo, mas ouvira contar bastas vezes as santas freirinhas que tinham assistido a essa luta homérica do diabo, querendo levar uma alma abrigada pelas paredes santas daquela virtuosa casa. O fidalgo durante toda a vida não tivera uma palavra de justiça nem de piedade para ninguém, nem se lembrava de minorar a miséria alheia, a não ser por orgulho e fama. Assim, logo que morreu e que o trouxeram com pompas principescas ao carneiro de família, feito na igreja por deferência especial a quem muito protegera a comunidade, um verdadeiro e espesso nevoeiro se levantou logo do chão, escurecendo a vista às freiras, que nem podiam distinguir o padre oficiando no altar. E à noite o ruído era tanto pela nave majestosa que as freiras atemorizadas deixaram de abrir as grades do coro para as rezas noturnas. Era impossível resistir ao pânico que se apoderou daquele rancho de mulheres que viam e ouviam tudo quanto diziam ver e ouvir por um fenômeno vulgar de sugestão que tanto milagre tem feito no mundo. Madre Cláudia descrevia e pormenorizava, então, a festa do exorcismo que fora feita por santos monges arrábidos, auxiliados por todas as outras comunidades dos arredores, que de cruz alçada entraram na igreja. Aberta a sepultura e aspergido o cadáver, uma nuvem negra saiu da cova, espalhando-se pela igreja e saindo pela porta entreaberta com fragor. Depois tudo caíra no silêncio, tudo se pacificara, ouvindo-se apenas as orações dos frades prostrados de joelhos num santo respeito por tão grande castigo. E quando foram ver a cova, não continha mais do que um punhado de cinza. Madre Cláudia benzia-se murmurando exorcismos e orações, e as ouvintes entreolhavam-se sentindo pela espinha um arrepio de pavor. E não era só isto que ela sabia.
Uma ocasião, e isto já fora talvez há séculos, mas o livro da fundação lá o tinha escrito, aparecera um rapazinho trazendo um feixe de varas ressequidas que ofereceu à irmã rodeira para plantar na cerca. Se ela as plantasse, veria como de um instante para o outro, por milagre do Senhor, cresceriam logo e se tornariam em belas e frondosas árvores. A irmã rodeira ralhou com o garoto e despediu-o. Mas como nessa ocasião passasse uma noviça, criança e amiga de brincar, disse-lhe com empenho: "Deixe-me experimentar, irmã rodeira. Não faz mal nenhum e sempre a gente se rirá da lembrança do rapazinho." Assim foi. Pegou numa das varas e foi a correr enterrá-la na cerca, seguida por outras noviças em recreio. Imediatamente, santo Deus, os malefícios que faz o mafarrico. A vara engrossou e cresceu desproporcionadamente, e tornando-se numa árvore magnífica, encheu de assombro as pobres noviças, que viram sobre ela uma multidão de macacos fazendo-lhes negaças. Foi o inferno na casa. Todas as que olhavam a árvore maldita ficavam possuídas do espírito imundo e faziam os maiores desacertos e gritarias. Como toda a comunidade corria a ver a causa de tal alvoroço, toda ela sofreu do mesmo mal, e ter-se-iam perdido todas, certamente, se não fosse a Madre Superiora, que antes de mais nada mandara chamar pela moça de recados os senhores capelães e confessores, para pôr termo àquele inferno com as suas preces e esconjuros. Madre Cláudia sabia mais e mais, mas já se não lembrava bem e a sua memória fraquejava ao recordar tantas coisas idas. Apertava a cabeça com as mãos e chorava, num choro desfeito e infantil que enchia de lágrimas todos os olhos. Só Manuela podia apaziguá-la e, por assim dizer, chamá-la à realidade, e com a sua voz persuasiva e grave fazê-la sossegar e adormecer, confiada como uma pobre inocente. E olhando-a esquálida e apenas com os ossos cobertos por uma pele ressequida e empergaminhada, Manuela pensava com amargura na linda rapariga que ela fora, segundo lhe contara a Madre Angélica, amada com paixão, amando com loucura, vítima de interesses e preconceitos alheios, um dia rebelde e desvairada, rompendo com todas as peias, logo humilhada e cheia de remorsos, entrepondo-se voluntariamente à vida que enjeitara, num terror atávico de escravo que não sabe o que há de fazer à liberdade, com sacrifícios heróicos. Também Manuela teve um dia, e quando menos a esperava, depois de tantos anos de sujeição, a sua alforria, e também como ela a não soube usar, porque a sua vontade, longamente oprimida, não se fortalecera e definira. Ao princípio, quando chegou, a notícia da morte repentina da mãe não se compenetrou bem do que essa morte representava para sua existência e apenas se sentiu surpreendida, não tendo a pretensão de querer sofrer por costume, o que de fato não sentia por afeto. Mas, relendo melhor as cartas do irmão e da ama Rita, compreendeu por fim que era rica e senhora absoluta da sua pessoa. Isto não lhe podia de pronto dar a sensação da liberdade que por vezes pensara deveria sentir, porque o hábito lhe dera uma nova servidão, que os tímidos e os prisioneiros conhecem. Mas a pouco e pouco, apossando-se de si mesma, resolveu fazer prontamente o que havia tanto desejava com ânsia, mandar buscar a filha, reconhecê-la como tal e conservá-la junto do seu coração até a morte, triplicando em carinhos os anos de amargurada saudade em que a tinham conservado. Foi ter com Madre Angélica, que era ainda a superiora venerada e querida, que anos antes a acolhera no seu coração maternal. Parecia outra, galgando lestamente as escadarias e correndo pelos corredores que levavam até a cela da superiora, que já quase nunca saía do seu cantinho cheio de sol. Com os seus 34 anos vividos numa vida quase vegetativa, os traços finos do seu rosto, que fora de uma formosura discreta de morena, conservavam, apesar de tudo, a delicadeza e a graça ingênua que foram o grande encanto da sua mocidade, quando a tinham trazido para ali. Nos momentos, raros momentos que eles foram, de perfeita felicidade para o seu coração, toda a sua pessoa irradiava uma alegria confiante que a tornavam singularmente encantadora. Quando Madre Angélica levantou os olhos do livro de orações para dar a licença que ela lhe pedia à porta,
Foi já com o assombro que causa uma grande mudança numa pessoa querida, porque a própria voz da recolhida era outra. Um novo timbre de alegria a fazia desconhecível. O que é, Soror Manuela? Alguma novidade lá por baixo? Não, Madre Angélica, a novidade é só minha. É uma coisa que eu pensei e que lhe venho participar. E Manuela explanou, diante da pobre freira sobressaltada, o projeto que tão simples se lhe afigurara. A sua filha para aqui, Soror Manuela, pensou isso? Perguntou apavorada. Sim, para aqui. Então não há de ser para aqui? Oh, meu Deus, para que estou eu guardada, santo Deus? Lamentava a superiora. Mas eu não compreendo o seu espanto, Madre Angélica. Então não sabia o motivo por que estou aqui há 18 anos? Não foi a Madre Angélica que me levou à obediência à minha mãe, adiando até agora a realização do meu desejo? Sempre imaginei morrer antes de ver esse escândalo. Meu Deus, então a minha filha quer dar a essas meninas o público espetáculo da sua antiga culpa? Quer ser o riso e a fábula de toda a cidade? O que dirão de nós? Com tanta má vontade contra as casas religiosas, com tanta calúnia que se tem levantado, se Soror Manuela vai agora apresentar publicamente a sua filha, o que não dirão? E que me importa tudo isso? Não sou eu livre porventura? Oh, livre, livre! Ninguém é livre de alardear os seus pecados, respondeu a freira impacientada. Não é isso que nos diz a nossa religião, Madre Superiora. Esconder um pecado ou culpa é uma prova de orgulho que Deus condena. Mas não neste caso, em que a sua publicação trará descrédito e vergonha para a nossa Santa Casa. O que dirão, sabe, Soror Angélica? Dirão que nesta casa a imoralidade chegou ao ponto de se apresentarem publicamente as filhas das freiras. Dirão uma mentira que eu própria desfarei contando a verdade. Bem sabe, Madre Angélica, que se não fiz isto há muitos anos foi por seguir os seus conselhos, nos quais me mostrou que devia obediência à minha mãe. Por ela, por esse respeito de que me falou para com uma pessoa que me afastou da casa de meu pai, que me expulsou como a uma criminosa, sofri 18 anos de um silêncio que considero uma covardia hoje. 18 anos de saudades por uma filha que se não conhece e pela qual se morre de amor. Madre Angélica, como foram cruéis comigo. A culpa, se a houve, se uma criança como eu era, a pode ter por se deixar iludir por um homem da sua casta, um amigo de seu irmão. Essa culpa bem a tenho lavado com lágrimas de um coração ansioso por conhecer a sua própria filha. A Madre Superior é cruel. Foi-o comigo quando me fez recuar ante a minha justa vontade. É-o agora ainda, porque não compreende esse meu sentir. Mas agora sou livre, quero a minha filha, e hei de tê-la. Manuela, sempre tão delicada no dizer e tão submissa, chegava nesse momento à voluptuosidade das almas sacrificadas, quando uma vez chegam à consolação de poderem articular a verdade, que lhes saía em palavras que pareciam golfadas, num atropelo de quem esteve encarcerado largos anos e vê por acaso uma porta escancarada. E seus irmãos, o que dirão eles desse ato? Arriscou a superiora, tentando dissuadi-la. Meus irmãos? Que lhes devo eu, Madre Superiora? Há 18 anos que me viram partir de casa. Um amaldiçoando-me, os outros nem perguntando a causa dessa saída. E só agora me escrevem porque, apesar de tudo, a lei me confere o direito de partilhar com eles a herança de nossos pais. Meus irmãos? Quase os não conheço. Nem lhes devo amizade nem respeito. A minha filha, sim. A essa devo todo o meu amor, todos os momentos do resto da minha existência. Soror Manuela, pense bem, será um escândalo. O que dirão essas meninas do coro, as criadas, as senhoras que nos protegem e nos dão a sua amizade? Para que estava eu guardada, senhor? E a freira levantava as mãos e os olhos ao céu num gesto implorativo, murmurando: se Madre Gertrudes fosse viva! Sim, volveu a outra com vivacidade, tão pouco do seu costume. Tem razão, se minha tia fosse viva, ela seria a primeira a chamar a si essa pobre criança, que tem sido escorraçada de todos como um cão tinhoso. E já que a não posso trazer para esta casa que me foi abrigo nas horas tristes da vida, sairei daqui. Irei viver com minha filha livremente.
O que diz, Sor Manuela? Deixar-nos? Quer deixar-nos agora que estamos com os pés para a cova e é a única pessoa que aqui temos para nos ajudar a bem morrer, acabando em paz na nossa santa casa? Os soluços sufocaram-na. Também ela sofria com a dor da sua pupila. Também dos seus olhos, que já deveriam estar esgotados por tanto terem chorado, caíram lágrimas que Manuela recolheu no coração angustiado. Sor Angélica abriu-lhe os braços e por largo tempo ficaram chorando juntas o desespero dessa primeira desinteligência em tantos anos de confiada e doce amizade. Foi a freira que quebrou o silêncio. Sor Manuela, mande vir a menina. Mas se lhe merecem alguma consideração, as suas velhas companheiras, não a reconheça desde já publicamente. Deixe que a morte feche as portas do nosso convento, e então será completamente livre para fazer a sua vontade. Mas que nome dará a amizade por uma criança que tão empenhadamente mando vir para junto de mim? Não poderá ser uma afilhada? Afilhada? Manuela hesitava, pesando-lhe muito aquela fraqueza como uma verdadeira covardia. Mas as velhas companheiras de toda a sua existência de expulsa mereciam alguma consideração. Cederia. Tinha de ser. Mais uma vez sacrificando ao descanso dos outros os seus sonhos, as suas revoltas, as suas alegrias, a sua vontade. Espero que tenham gostado desta parte do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Obrigada por sua companhia e até a próxima.